também ou só o slide? Eu estou vendo. Tá vendo eu Mas também? como é? Sim, dá para ouvir o seu direito, tudo. Beleza. Mas como aconteceu da última vez, não mostra aqui durante a gravação a sua imagem, mas com o que é gravado, aí aparece o senhor. É, né? Uhum. Beleza. Derrocha aí, bora começar. Quando tá gravando, tu me avisa aí, viu? Já está gravando. Gravando. Vamos lá então. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula. Como essa aula está no YouTube, então eu vou logo deixando aqui logo avisado para você, visitante que estiver vendo essa aula aí. Essa aula é uma aula de embriologia voltada para o ensino superior, para a turma do terceiro período do curso de Ciências Biológicas de Lago da Pedra, Maranhão. Então, se por um acaso você estiver vendo, se for do ensino médio, essa aula não vai ser muito legal para você, não. É bom você procurar uma outra videoaula. Essa aula vai voltada para os meus alunos do ensino superior de Lago da Pedra. Tá bom? Então, bem-vindo a todos. E vamos dar continuidade aqui, então, à nossa aula, pessoal. Como vocês sabem, nós estamos falando do desenvolvimento embrionário, né? Já falamos da fecundação na última aula, né? Como acontece lá e tal, bonitinho. E agora vamos para o final, que já é a reta final do desenvolvimento de fato, certo? Que já é depois que ocorre a fecundação e esse embrião começa a se desenvolver. Ou seja, falaremos das fases de mórula, blástula, já falamos, na verdade, né? Então, ainda falta falar de gástrula, né? A gastrulação, a neurulação, né? Que são a etapa final. Então, só para vocês lembrarem, o que nós estamos falando nesse momento, para vocês se situarem no assunto. As últimas fases, né? Lembre das últimas fases do desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem mórula, blástula, gástrula e neurula, tá bom? E aí a gente encerra a parte aí de embriologia, beleza? Então, como vocês podem ver bem aí, ó, aqui é a parte de implantação. A implantação ela acontece na segunda semana, isso porque entre o quinto e o sexto dia, o blastocisto estabelece contato com o epitélio endometrial. Não pense que é só chegou lá no útero, pá, entrou logo não. Não, não é assim não. Vamos lá, tem calma. Para esse processo de implantação, o útero da mulher também tem que estar preparado para isso, certo? Então, durante alguns dias, esse blastocisto, ele fica lá solto e ele só vai entrar, só vai ter esse contato com essa camada endometrial lá por volta do sexto, quinto e sexto dia, tá? Então, logo no início da implantação, né, do endométrio, no caso, ou melhor, o endométrio, ele sofre uma reação decidual. Essa reação decidual, ela acontece da seguinte forma, vou tentar simplificar aqui. Ocorrem modificações no tecido, né? Eles passam a sofrer muita mitose. Qual é o tecido que sofre muita mitose? Tecido conjuntivo. Então, basicamente, essa reação tecidual nada mais é do que o aumento da quantidade de tecido conjuntivo para poder permitir a entrada desse blastocisto, né, dessa célula em si, dentro da mulher. Ainda não é explicado de uma forma mais fácil de ser entendida o porquê que o corpo da mulher não reage a esse futuro embrião que vai estar entrando dentro dela. Ele não reage de uma forma alérgica a esse blastocisto que vai estar entrando. Eu podia dar aqui uma aula inteira para poder estar explicando esse processo de o porquê que ela não expulsa, mas isso aí acabaria fugindo um pouco da aula. Mas enfim, logo no início da implantação, o endométrio, que é a camada que surge a partir da liberação de hormônios da mulher, então esse endométrio ele é importante para o processo de implantação, justamente porque ele faz com que ocorra as divisões. Não é que nem que ele faz, é que ele contribui para o aumento do tecido conjuntivo, tá? Então essa reação tecidual, ela é basicamente o aumento do tecido conjuntivo, certo? O trofoblasto começa a mostrar modificações. Olha só, eu estou usando aqui o nome trofoblasto.
Mas, além do trofoblasto, o embrioblasto também sofre modificações ao mesmo tempo que o trofoblasto vai também estar sofrendo modificações. Então vamos aqui nos filtrar primeiro, explicar uma coisa e depois explicar outra. Gente, um monte de coisa acontece na mesma hora, então é impossível explicar isso aqui tudo de uma vez só. Eu escolhi aqui o que eu quero explicar para você, o que eu considero mais relevante, e se liga aí, vamos lá. O trofoblasto, ele produz basicamente duas camadas de células, que são bem parecidas. O que muda é porque uma delas é o cincício-trofoblasto. Esse termo cincício, ele corresponde a células que possuem vários núcleos. Então, uma célula que possui dezenas de núcleos são chamadas de cincício. E esse cincício, ele é formado a partir da degeneração desse endométrio, né? Cadê? Deixa eu mostrar aqui, tá aqui na imagem, né? Que é esse cincício. Espera que eu estou tentando mexer o mouse aqui, que ele não está mexendo. Parece que travou aqui o negócio. Deixa para lá. Bom, então esse cincício, ele é o conjunto de células com vários núcleos, e é o cincício que permite a entrada, ou melhor, ele facilita o processo de fermentação. E o citotrofoblasto é toda essa camada que está revestindo o blastocisto. Então, eu tenho duas ramificações, basicamente, do trofoblasto. Para mim, é tudo trofoblasto, né? Mas para poder explicar de um modo mais fácil, a imagem ela costuma representar dois modos diferentes. O cincício trofoblasto e o citotrofoblasto, que surge a partir do trofoblasto. Tá bom? Tanto é que nem tem mais o nome trofoblasto. Tem só o nome aqui, ó, cincício trofoblasto e o nome citotrofoblasto. Tá bom? O embrioblasto, ele permite o surgimento de duas outras estruturas, o epiblasto e o hipoblasto. Lembre que o embrioblasto é aquela massa celular que se compactou em um dos polos desse blastocisto. Então, era isso aqui, ó, que não é mais. Porque aconteceu as modificações. O mouse não está podendo mexer aqui. Então, uma parte voltada para a blastocele, essa parte de baixo aqui da imagem, e outra parte de cima, que é o cincício trofoblasto. Então, olha só, essa parte que é voltada para a blastocele, que é a parte assim, mais vazio, é o hipoblasto. E a parte mais de cima é o epiblasto, né? Que é onde está o cincício trofoblasto. O mouse não está mexendo. Ah, agora foi. Então, ó, tá bom? Aqui é o epiblasto. E aqui, ó, onde era a antiga blastocele, é o chamado hipoblasto. Certo? Outro detalhe importante é o seguinte. Durante a segunda semana, o epiblasto, né? Eles são deslocados pelo acúmulo de fluidos. Então, olha só, na segunda semana, percebe-se um afastamento desse epiblasto, que praticamente vai lá para o centro do blastocisto. Mas como aqui é só o início, por que isso acontece? Porque vários fluidos começam a entrar dentro dessa cavidade, formando o que chamamos de cavidade amniótica. O âmnio é um anexo embrionário, que vai estar dentro dessa cavidade amniótica, e ele é importante para choques mecânicos desse embrião. Mas, enfim, essa cavidade, ela surge a partir do afastamento desse epiblasto, formando essa cavidade amniótica. E um detalhe, esse epiblasto, é a partir dele, melhor, que vai surgir o primeiro folheto embrionário, que é a ectoderme primitiva. Então, a ectoderme primitiva, ela surge a partir do epiblasto, tá bom? Então, olha só aqui. Seguindo aqui o processo e as modificações que estão acontecendo. Olha só. Em torno do 8º dia, células do hipoblasto, olha só, eu falei agora há pouco do epiblasto, que deu origem à ectoderme. Agora, nessa informação aqui, ó. Em torno do 8º dia,
células do hipoblasto migram para a superfície interna, né, do citotroflobasto. Então, eu tenho aqui as células do hipoblasto que passam a migrar para o interior do citotroflobasto. E em 12 dias surge a membrana de Hellsen, delimitada pela cavidade blastocélica. Bom, que aí vai formar o saco vitelínico. Então, o saco vitelínico, gente, ele vai ficar aqui entre essa ectoderme primitiva, que surgiu a partir do epiblasto, e entre essa membrana de Hellsen. Então, olha que informação bacana agora. Essa membrana de Hellsen, gente, ela que vai dar origem à endoderme extraembrionária. Então, vocês viram agora há pouco o surgimento da ectoderma e agora o possível surgimento da endoderma extraembrionária. Tá bom? Que vem a partir dessa membrana aí. Essa membrana de Hellsen, ela surgiu a partir dessa movimentação de células do hipoblasto indo lá para o citotroflobasto, né? E criando aqui um espaço chamado de, no caso de cavidade vitelínica, que vai dar origem ao futuro saco vitelínico. Beleza? Diga-se de passagem aí que o saco vitelínico não vai ser tão desenvolvido, ele vai ter um tamanho aí bem reduzido, né? Mas onde eu quero chegar? A endoderme primitiva, ou a endoderme extraembrionária, surge a partir dessa membrana de Hellsen. Essa membrana de Hellsen, ela veio lá de células do hipoblasto. Então, epiblasto vai dar origem a ectoderme. Hipoblasto, digamos assim, vai dar dando origem ao que chamamos de mesoderme extraembrionária. Beleza? Professor? Também, durante a segunda semana, a gente percebe o seguinte. Professor? O material é secretado entre a membrana de Hellsen e o citotroflobasto. Esse saco vitelínico, ele fica na parte interna. Ele fica entre a ectoderme e a membrana de Hellsen. Outro material, ele vai surgir entre a membrana de Hellsen e o citotroflobasto. Essa imagem que eu vou estar botando aqui para vocês aqui agora. Olha só. Isso aqui é o que chamamos de futura mesoderme extraembrionária. Beleza? Gente, parece complicado, mas é assim mesmo, né? Então, você viu o surgimento da ectoderme, o surgimento da endoderme e o tão complexo surgimento da mesoderme. A mesoderme, pessoal, diga-se de passagem, é o último folheto germinativo a surgir, inclusive no desenvolvimento dos animais, né? E várias teorias dizem como surgem essas mesodermes, né? A opção que eu escolhi para dizer para vocês como ela surge é a partir desse material que é secretado entre a membrana de Hellsen e o citotroflobasto, tá? Então eu tenho aqui a membrana de Hellsen e tenho aqui o citotroflobasto. Então vai estar surgindo a partir daí essa mesoderme extraembrionária. Bom, bem, a segunda semana ela é o surgimento dos possíveis folhetos germinativos, ok? Outra coisa que acontece também na segunda semana, que está acontecendo ao mesmo tempo, é o seguinte: são formadas as vilosidades, né? Como vocês podem ver aqui. Então, na segunda semana, formam então essas vilosidades, que são as vilosidades cariônicas primárias. Cadê? Deixa eu pegar o mouse aqui. Essa região aqui que eu estou botando para você. Ela, basicamente, ela é a união do cincistotroflobasto com o citotroflobasto. E elas vão passar a ser nutridas pelas próprias células do tecido conjuntivo desse endométrio. É importante o surgimento disso daí. Por quê? Porque uma vez que nós somos animais basicamente com pouco vitelo, né? Vocês lembram disso? Então a nutrição ela vai depender muito desse tecido conjuntivo. E graças a essas vilosidades que vão surgindo aí, vai garantir aí a continuação desse desenvolvimento embrionário, tá bom? Certo? E para terminar aqui a segunda semana, no 9º dia de desenvolvimento surgem várias lacunas, e essas lacunas, que é o seguinte, à medida que vai entrando, vai aumentando o tamanho do cincistotroflobasto. Então, esse cincistotroflobasto, ele é importante para a placenta que vai surgir lá para frente, né? Isso. Mas note
que conforme vai ocorrendo a penetração desse blastocisto, vai ocorrer o surgimento dessas lacunas, tá bom? Outra coisa é a secreção de glândulas endometriais, tá? Que é essas secreções aí, que vão estar nutrindo esse futuro embrião, tá bom? E no 10º dia, o embrião vai estar completamente implantado, tá bom? Perceba que recebeu destaque nessa segunda semana o surgimento dos 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tá bom? Você percebeu que seguiu basicamente uma linearidade, tá bom? Mas não é bem assim, ela acontece tudo ao mesmo tempo. Lembrando que o surgimento da mesoderme ainda é muito debatido, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Oh, meu Deus, parece que travou aqui o negócio de novo. Agora foi. Vamos lá então. Então aqui vamos aqui para a gastrulação e depois a neurulação, tá bom? Eu vou explicar os dois de forma individual. Mas não esquece disso, os dois acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Não é separado, ocorre a gastrulação, depois a neurulação. Não, acontece tudo ao mesmo tempo. Mas primeiro eu vou explicar aqui para vocês o que acontece na gastrulação, tá bom? Que a gente sempre segue essa ordem aí. Então aqui basicamente vai ocorrer 2 coisas importantes, que é a formação do terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme, e também vai acontecer a formação da notocorda. Então essas 2 estruturas elas surgem a partir da gastrulação, tá bom? Então vamos lá. É durante a 3ª semana que se estabelece o terceiro folheto embrionário, a mesoderme intraembrionária. Então, como eu falei agora há pouco, né, essa fase ela vai ser importante para a formação dessa mesoderme. Bom, então, vamos entender aqui uma coisa bacana aqui. Ó. Olha aqui o nosso famoso disco germinativo, né, o disco bilaminar, que não sei queira chamar. Aqui está longe, né, de demonstrar o que realmente eu queria mostrar. Até porque é difícil encontrar imagens boas na embriologia. Mas essa imagem aqui, ela traz uma imagem de um disco bilaminar, né, o disco epidérmico. Tá bom? Aqui no caso, depois que ele está se estabelecendo. Lá um pouco depois da 2ª semana, início da 3ª semana. Então, uma coisa que eu queria contar aqui para vocês é o seguinte. Esse disco, embora ele seja circular, ele já apresenta algumas características fundamentais, que é a questão da simetria bilateral. Isso porque ele não está mostrando aqui, mas existe partes bem separadas, como por exemplo o pendículo embrionário, que fica nessa região aqui, posta essa membrana da cloaca, ou membrana cloacal. Aqui não está mostrando, mas em uma outra imagem que talvez vocês já tenham visto, aqui vai ter um pendículo embrionário, que vai estar separando justamente dessa parte aqui que eu estou apontando, que é a membrana faríngea, que também a gente chama de placa pré-cordal. O termo placa pré-cordal é o termo mais usado nos livros de ensino superior. Outros livros utilizam a expressão membrana bucofaríngea. Então, essa característica ela é bem importante para animais que justamente vão ter a simetria bilateral. Uma outra coisa bacana é que a placa pré-cordal ela parece ser importante na organização da região cefálica, que é a região aqui central, e vai dar origem ao mesênquima da região cefálica. Então, essa placa aqui, ó, pré-cordal, que a gente também pode chamar de membrana microfaríngea, ela aparece, né, porque assim, são evidências que ela seja importante também na organização da região cefálica. E outra coisa de fundamental importância que acontece nessa semana, que essa formação aqui você vai gostar. Professor? Olha só, durante a 3ª semana que acontece aqui a excreção dessa substância tão conhecida que é a gonodotrofina coriônica, né? Um nome bonitinho, né? No caso, esse hormônio, as mulheres, no caso, né, elas encontram ele depois da 3ª semana no sangue e na urina. Agora tem um pequeno detalhe. Às vezes algumas mulheres, elas acabam esquecendo que talvez fizeram relação sexual, não, enfim. Então, na dúvida se estão ou não grávidas. E durante o processo de implantação,
também acontece sangramento. E muitas mulheres pensam que aquele sangramento, que aquela dorzinha que ela está sentindo, faz parte da menstruação. E nem sempre é, né? Acaba sendo aí um processo de implantação acontecendo e, consequentemente, na terceira semana, vai estar liberando esse hormônio aí, que é o hormônio HCG, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao processo de gastrulação, que vai mostrar aqui agora como acontece a formação da mesoderme e a formação da notocorda, vamos atentar aqui para algumas coisas importantes. Veja só, no processo ocorre a formação da mesoderme e da notocorda. E isso você nunca deve esquecer, que no caso vai ser característico da mesoderme, beleza? Outra coisa bacana, olha aqui essa imagem aqui também, que é uma outra imagem que está longe de mostrar o que eu queria mostrar, mas que justamente era o quê? A formação desse nó primitivo, nessa região aqui, dessa fossa primitiva, né, dessa linha primitiva, que são muito importantes para a formação, né, da notocorda. Mas antes, é claro, também para a formação da mesoderme. Então, por mais que a imagem seja um pouco distante do que eu queria mostrar para vocês, vou dar para entender pelo menos a teoria e um pouco, né, através dessa ilustração. Então, vamos lá. Então, a placa pré-cordal, que no caso lá naquela região lá que eu falei agora há pouco, a região faríngea, essa placa pré-cordal e a notocorda são estruturas indutoras da placa neural. Então, entenda uma coisa, ao mesmo tempo que isso vai estar acontecendo, também está acontecendo na fase de neurulação. Então, nós está tudo interligado. Olha só, o que acontece nessa fase de gastrulação? As células do epiblasto, elas não param de se dividir. Elas se dividem constantemente, não? E essas divisões seguidas, ela faz com que a célula, elas comecem a sair. Então, apenas naquela região onde ela estava concentrada, né? Ela sai daquela região onde ela está concentrada para tomar conta de basicamente todo o polo, toda a região embrionária. Então, isso acaba sendo de tão importância para a formação de estruturas como a linha primitiva, né? E daqui a pouco também, no caso, a formação da notocorda, tá bom? Mas antes a gente tem que saber como é que acontece a formação da nossa mesoderme. Então, olha só, a abrigação dessas células, elas vão, gente, né? Existe um sentido, né? Ela não é aleatória. Então, ela passa dessa região caudal até a região mediana, que é essa região aqui. Isso tudo com o intuito de ficar próximo da região cefálica, tá bom? Então, a linha mediana, mais espécie, é a linha primitiva. Então, essa linha primitiva, ela surge graças a essas divisões celulares contínuas das células do epiblasto. Então, vai formando essa linha primitiva aqui, conforme vai acontecendo as divisões celulares do epiblasto. Na extremidade da linha primitiva, ocorre o espaçamento de Hansen, ou também chamado de nó primitivo, que é essa região aqui que eu queria apontar para vocês. Essa região aqui ela é importante, a gente chama ela de nó de Hansen, ou também de falseta primitiva, e ela surge graças a esse espaçamento aí, no caso, das células do epiblasto, que vão se dividindo, e nessa extremidade ela vai formar essa estrutura. As células do epiblasto, elas migram, né, tá aqui, elas vão migrar e vão formar a mesoderme. Então, essa informação você não pode esquecer. É graças a essas divisões contínuas, né, que ocorrem das células do epiblasto que vão estar dando origem aí à nossa famosa mesoderme, tá bom? Então, essa informação aí é uma das informações mais importantes desse processo aí de gastrulação, tá bom? Justamente por quê? Porque é aí que vai estar acontecendo a formação da mesoderme. Uma outra coisa interessante é que depois que se completa a gastrulação, o epiblasto ele vai estar se chamando aí de ectoderma. É interessante isso. Então, acaba sendo aí de fundamental importância você saber essas denominações e perceba que esse termo ectoderma ele vai estar aí justamente direcionado na terceira semana do desenvolvimento embrionário, beleza? Essa imagem aqui, gente, é uma outra imagem, também está um pouquinho longe, e eu tentar demonstrar o que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Desculpa. Então, quem sabe, mais na frente, no futuro, podemos ter imagens mais digitalizadas, né?
enfim, que vão trazer mais informações, né, do que essas imagens aí tiradas aí dos livros, de Google, né, enfim. Então, vamos lá. Essa imagem aqui é como se fosse essa mesma imagem ali anterior, só que após alguns dias da terceira semana, né, por volta do 14º dia, por aí vai. Então, olha só. Por meio da força primitiva e do nó de Hansen, insinuam-se as células com estruturas cordonal, que vão formar a notocorda. Então, olha o que é que acontece. Essas células, né, essa formação que eu falei aqui para vocês, a nó primitiva, essa região aqui, gente, ela continua se desenvolvendo, tá bom? E toda essa região do mesoderma, do ectoderma e do endoderma, que acaba não deixando tanto espaço para o mesoderma. Então, graças a não ter tanto espaço, essa força primitiva, ela começa, né, a se desenvolver ainda mais, e graças a isso vai se formar o que a gente chama de estrutura cordonal, que possivelmente vai dar estrutura, né, à nossa notocorda. Então, onde eu quero chegar? É que graças a essa linha primitiva, que surgiu a partir das divisões do epiblasto, essa formação do nó primitivo, e, consequentemente, também a formação do mesoderma, as células do epiblasto, né, que foram para as junções laterais, nota que está tudo interligado. Então, e graças a esse nó primitivo, ou nó de Hansen, acontece aí a formação da notocorda. Bom, eu podia deixar para falar aqui 10 minutos sem parar sobre a notocorda, né? O nosso objetivo aqui primeiro não é esse. É primeiro esclarecer que a notocorda ela vai surgir a partir desse nó de Hansen, né? Também chamado nó primitivo. E essas setinhas ali, tudinho, elas mostram também o quê? As indicações, né, de para onde é que várias células do epiblastos, as células epiblásticas, né, elas também vão migrando, elas vão, né, que também vai estar sendo importante para a formação de anexos embrionários, que vão ser importantes aí para a questão dos desenvolvimentos de outras estruturas. Então, a notocorda, ela vai surgir nesse momento aí, bom? Então, olha só, no embrião de humanos, né, no caso da gente, a notocorda ela serve de base para a formação da coluna vertebral. E também ela induz a formação dos ossos do crânio, das costelas e do externo. Bom, então, ela não forma, ela induz, certo? Então, esse processo de gastrulação, ele vai estar formando a questão do mesoderma, vai estar também, digamos assim, dando aquela terminação no ectoderma, e também está formando a notocorda. Tá bom? Mas diga-se de passagem que é característico do processo de gastrulação a formação do mesoderma, que você viu que ele surgiu a partir da divisão de células do epiblasto, e a notocorda ela vai surgir exatamente desse nó de Hansen, onde células de estruturas cordonais vão estar dando origem aí à notocorda. Não? E a notocorda, diga-se de passagem, ela vai formar a coluna vertebral, né? Então, no geral, a gastrulação é isso aí que vai estar acontecendo. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, também vai estar acontecendo a neurulação. Então, vamos ver o que aconteceu, né, durante a neurulação. Então, beleza, vamos lá. Enquanto na gastrulação ocorreu a formação da mesoderme e a formação da notocorda, a neurulação vai estar dando origem ao tubo neural, tá bom? Que é o que vai colocando de destaque aí na fase de neurulação, que é a formação do tubo neural. Lembrando que as duas fases, ela acontece na terceira semana do desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, bora entender aqui como é que acontece essa formação aqui, desse famoso tubo neural. Então, vamos lá. Graças à placa pré-cordal, né, que eu falei agora há pouco, né, a placa pré-cordal, a gente também pode chamar de membrana bucofaríngea, graças a essa placa pré-cordal, né, ao nó de Hansen, que justamente vai estar lá naquela linha primitiva, e a indução da notocorda, então forma-se a placa neural. Então a placa neural vai ser uma das primeiras estruturas que vão estar sendo formadas até se formar o tubo neural. Então a primeira coisa que se forma é a placa neural, que justamente vai estar vindo aí pela indução da notocorda e ocorre entre o espaço aí da placa pré-cordal
e do nó de Hansen. Então, ó, esse espaçozinho aqui que eu estou botando aqui, ó, com o mouse. Bom, então ela vai estar fazendo aqui entre a placa pré-cordal e o nó de Hansen, ok? Então, olha só, uma coisa que merece muito destaque, que eu acho interessante, é isso. A neuroectoderme forma o sistema nervoso central. A neuroectoderme, gente, ela é a ectoderme dessa placa neural. Então, ela vai ser muito importante aí para a formação do sistema nervoso central. Lá, o encéfalo e a medula, né? Então, se você está procurando uma informação bacana, né, essa informação ela é importante. Outra coisa que acontece é o seguinte, olha só, em torno do 18º dia, né, a placa ela dá origem ao sulco neural. Então, perceba só, essa placa ela continua se desenvolvendo e ela está dando origem a esse sulco neural. Então, isso recebe o nome de sulco, porque é como se tivesse uma espécie de invaginação que está acontecendo ali. E esse sulco neural aqui é ele que vai ser determinante, né, a partir de agora, para formar o tubo neural. Então, eu tenho a placa neural, eu tenho o sulco neural e vou ter o tubo neural que vai vir consequentemente, tá bom? Mas antes, vamos aqui. As bordas do sulco, elas se aproximam da linha média, né, a gente vai estar lá perto da linha primitiva dorsal, e se fundem, formando o tubo neural. Então, olha aqui a formação do tubo neural. Ela começa a acontecer essa invaginação. E esse tubo neural ele começa a ser formado. E depois que ele é formado, ele acaba ficando tipo isolado da ectoderme e da endoderme. Ele fica aqui, ó, nessa região, entre aqui, ó, dentro dessa estrutura, e fica, né, aqui, ó. Isso é importante por quê? Porque até mesmo um fechamento dessas dobras, essas bordas, ou melhor, acaba sendo importante para se desenvolver uma pessoa, né? Porque olha só, essas extremidades abertas, né, que vão formar um tubo neural, correspondem ao que chamamos de neuroporos. Né? Deixa eu só confirmar aqui. Então, olha só, o neuroporo, gente, o neuroporo anterior, ele demora em média 25 dias para poder fechar. E o outro neuroporo interior, ele demora 27 dias para fechar. Esses fechamentos, eles são importantes para o desenvolvimento embrionário, né? Uma criança, enfim, uma futura criança que vai nascer, né? Então, o que é que vai ser destaque aqui na fase de neurulação? A formação do tubo neural, onde primeiro se desenvolveu a placa neural, né, graças à indução da notocorda. Por isso que eu expliquei primeiro a notocorda, né, que surgiu lá naquele cordão primitivo, né, da linha primitiva, e das divisões celulares do epiblasto, certo? Note que esse epiblasto ele é importante, né? E depois da formação da placa neural, ocorre essa invaginação, esse sulco, né, da origem ao sulco neural, e a partir do sulco neural, né, as dobras desse sulco começam a se fechar e vão dando origem ao tubo neural, que vai ser muito importante para o processo de formação de todo o sistema nervoso, né? Todo o sistema nervoso do indivíduo. É claro que também outras coisas acontecem, né, durante essa fase. Por exemplo, algumas especificações, algumas especialidades que o mesoderma começa a originar. O mesoderma ele vai ser importante tanto para a formação de vesícula, como para a formação de sistema, né? E também, durante a terceira semana, também vai estar acontecendo o desenvolvimento dos primórdios, né, do sistema cardiovascular. Os primórdios desse sistema vão estar surgindo aí a partir dessa terceira semana, como também as velocidades coriônicas, né, vão estar aí também contribuindo para as projeções que vão estar aparecendo aí a partir das divisões celulares desse estágio aí de terceira semana. Certo? Então, bora aqui compreender esse processo que ocorre aí de derivação dos folhetos germinativos, que é assim que a gente pode chamar, mas, em outras palavras,
entender como é que acontece o surgimento aí. Não entender como ocorre o surgimento, na verdade, mas entender que a partir de que folheto germinativo ocorre o surgimento de determinados órgãos ou sistemas. Quais foram os 3 folhetos germinativos que surgem durante o processo de desenvolvimento embrionário, principalmente na fase de gastrulação. Então, nós temos a ectoderme, a endoderma e a mesoderma. Bom, então, olha só, a segmentação, a gastrulação e a organogênese são os nomes genéricos, né, digamos assim, das fases do desenvolvimento embrionário. A segmentação é caracterizada pelas divisões que acontecem com aquele zigoto. A gastrulação ela é principalmente caracterizada pela finalização, né, na formação dos folhetos embrionários, que no caso é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E a organogênese é o processo em si que vai ocorrer essas diferenciações. Lembrando que eu não vou estar falando aqui de neurulação. A neurulação ela é praticamente os processos de surgimento do tubo neural, durante a organogênese. Então, eu não vou estar aqui detalhando a neurulação, né, uma neurogênese, digamos assim, a neurulação, porque eu quero apenas demonstrar como surgem os órgãos e os tecidos, né, a partir desses folhetos germinativos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a ectoderme. Eu vou tentar detalhar ao máximo para poder ficar mais fácil, tá bom? E lembrem, eu estou compartilhando uma informação. Isso aqui não é obrigado a saber decorar, tá bom? Você não tem a obrigação de saber isso decorado. Eu quero só que vocês possam entender esse conhecimento, bom? Para, enfim, não sei, porque é bacana você saber como surgiu os órgãos, né? E também para nossa disciplina, né? Então vamos lá. A ectoderme, ela acaba tendo 2 diferenciações. Uma que é a neuroectoderme e a outra que é a ectoderme superficial. A partir desses 2 emaranhados de células, vão surgir algumas estruturas diferentes. Basicamente, todo o sistema nervoso, todo o aparato nervoso de um ser humano, ele vem da ectoderme. Mas outros folhetos germinativos também atuam na participação de outras estruturas. Olha só, a neuroectoderme, ela se subdivide em tubo neural e em crista neural. A tuba neural vai dar origem ao cérebro, à medula, à retina e à neurohipófise. Ou seja, praticamente, grande parte do sistema nervoso central vai vir dessa diferenciação aqui do tubo neural. E também tem as cristas neurais, né, ou crista neural, que está vindo dos glândulos e nervos cranianos. Vai vir também a medula suprarrenal, as células pigmentares, a cartilagem dos arcos braquiais. Olha aí, não está se limitando apenas ao sistema nervoso. Vai ter as cartilagens dos sistemas arcos braquiais e o mesênquima da cabeça. Então perceba que essa parte da ectoderme, voltada para a neuroectoderme, grande parte que vai surgir é do aparato do sistema nervoso. A ectoderme superficial, como o próprio nome diz, vem logo de revestimento, né? Então espere aí nesse momento, essa diferenciação, grande parte do tecido epitelial, né, surgir a partir desse ectoderme superficial. Então olha só, a epiderme, pelos, a unha, esmalte dentário, as glândulas da pele, as glândulas mamárias, o lobo anterior da hipófise, o ouvido interno, cristalino. Então, todas essas estruturas, ela vem da ectoderme superficial. Mas lembre, tudo isso aqui vem da ectoderme, tá bom? Então, basicamente, a ectoderme ela vai estar dando origem ao quê? A todo o sistema nervoso e a grande parte do tecido epitelial, tá bom? Sendo o tecido epitelial, ela está surgindo de todos os 3 folhas germinativos, na verdade. Mas o ectoderme tem a sua parcela de contribuição. Com relação ao mesoderma, ou mesoderme, eu pulei a endoderme, porque eu quero falar logo da mesoderme, é onde surge praticamente grande parte de todos os órgãos e todos os sistemas. Então, grande parte de prova, até prova de vestibular, caem de estruturas voltadas para o surgimento da mesoderme. Basicamente, da mesoderme origina tudo, gente. Mas o sistema nervoso vem da ectoderme e epitelial, né? Mas a mesoderme origina muita coisa. E também tem as suas subdivisões, né? Tem a subdivisão notocorda, intermediário, cefálico, lateral e paraxial somitos, né?
Então, espero que cada uma dessas subdivisões, esse emaranhado de células, vão produzir órgãos de tecidos diferentes. Então, vamos lá, notocorda. É o núcleo pulposo das vértebras, né? Então, o núcleo pulposo das vértebras está vindo da notocorda. A notocorda já vai ser importante para o desenvolvimento da coluna vertebral. O intermediário vai dar origem ao sistema urogenital. O cefálico, como o próprio nome diz, vai ser uma espécie de complemento da ectoderme, dando origem ao crânio, a músculos e o tecido conjuntivo da cabeça e dentina, né? No lateral, está dando origem a grande parte de alguns tecidos, como tecido conjuntivo e músculos, membranas serosas, né, como a membrana do pulmão e outros revestimentos. O tecido hemocitopoético, né, no caso sanguíneo, mieloide, linfóide, vão estar vindo também da mesoderme. O sistema cardiovascular, o sistema linfático, o baço e o córtex da adrenal. Então, perceba que alguns sistemas, praticamente por inteiro, ele vem da mesoderme. Então, perceber uma coisa muito importante com questão no animal, que é o seguinte, não é todo animal que são animais tribláticos. Existem animais que são diblásticos, que possuem apenas 2 folhetos germinativos. Então, os animais que são diblásticos, eles praticamente não possuem esses órgãos, esses sistemas, né? Então, nós, na condição de animais triblásticos, onde o último folheto germinativo que surge é o mesoderma, né? Então tá aí, são os sistemas que surgem a partir dele, né? Tem também aqui a paraxial somilis, que dá origem à cartilagem e osso, tecido conjuntivo denso. Então, praticamente todo tecido ósseo, todo tecido cartilaginoso, ele vem do tecido da mesoderme. Então, é interessante que alguns livros, ele aprende de uma forma um pouco genérica, que o tecido conjuntivo, ele vem da mesoderme. E praticamente é isso mesmo. Grande parte do tecido conjuntivo vem da mesoderme. Como você pode ver, o tecido é um tecido poético, é um tecido conjuntivo. Temos também o tecido muscular, que não é conjuntivo, mas de qualquer forma atua também na sustentação do nosso corpo, né? Porque grande parte dele também vem da mesoderme. Professor? Então, a mesoderme acaba sendo fundamental para o desenvolvimento do corpo de um ser vivo, ok? E, por fim, a endoderme, que não deixa de ser tão importante como os outros folhetos, né? Mas ele também tem as suas funções especiais, como, por exemplo, o trato digestivo, o fígado, pâncreas, a alontoide, o sistema respiratório, derivado da faringe, as bolsas branquiais, os amígdalos, o timo, a paratireoide, derivados epiteliais da tireoide, tudo isso está vindo da endoderma. Merece destaque aqui o trato digestivo. Todo aquele revestimento do trato digestivo, tudo isso ali está vindo da endoderme. Endoderme é quem origina aquilo. Então, fígado, pâncreas, alontoide, sistema respiratório, tá? Tudo, faringe, bolsas branquiais, como vocês podem ver aí, amígdalas, tá? Tudo está vindo da endoderme, beleza? Então, perceba que alguns sistemas, eles são bem padrões em alguns tipos de folhetos, certo? Deixa eu tentar simplificar aqui um pouquinho mais esse negócio, porque olha só, vou até fechar aqui o slide. Isso aqui, pessoal, pode ter ficado um pouco difícil. Eu vou abrir aqui um outro slide, só um minutinho. Porque é uma coisa bem aprofundada mesmo, voltada para o ensino superior. Mas deixa eu tentar simplificar aqui para vocês, de uma forma bem mais resumida, que aí depois vocês podem voltar e ver a forma mais aprofundada. Mas, se fosse simplificando aqui para ensino médio, por exemplo, fica até mais fácil de entendimento, depois vocês podem voltar ao vídeo e ver a parte mais aprofundada. Deixa eu só abrir aqui o slide aqui. Para ficar uma coisa mais simples. Então, olha só. Apareceu aí, Micael, o slide aí? Ainda não. Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Só uma pergunta, professor. Durante a Sim. sua apresentação, então, em suma, todas aquelas estruturas, divisões celulares, são as células-tronco, que vão dar origem aos demais Aos tecidos.
Eu vou simplificar aqui agora, para entender melhor. Eu vou simplificar aqui agora. Agora fica mais fácil de entender. É porque aqui eu vou voltar um pouco, eu vou deixar tudo aquilo que eu falei de uma forma mais simples agora, como se fosse ensino médio, tá bom? Que vai ficar bem mais fácil. Aí aprendendo isso aqui, dá para voltar o vídeo lá e ver os detalhezinhos. Certo? Então, olha só. Apareceu o slide aí? Apareceu? Tá aparecendo. Deixa eu dar só um minutinho, só para me vir aqui no banheiro. Beber Tranquilo. um golinho d'água. Que eu tô garganta seca. Vamos lá, vai ficar mais fácil de entender aqui agora. Apareceu aí o slide? Apareceu, então? Sim, professor, tá. Então vamos aqui, ó. Para simplificar tudo, então. Pessoal, o que a gente tá resumindo e ficar bem mais fácil? O que a gente viu? A gente aprendeu sobre o espermatozoide que fecundou o óvulo, né? Esse óvulo virou um ovo. Inclusive, o nosso ovo, falamos sobre ele, nós temos um ovo oligolécito, o tipo do ovo do ser humano, dos mamíferos, é o oligolécito, que é aquele que tem pouco vitelo, né? Lembra, falamos sobre isso. E esse ovo, quando ele vai começar a se desenvolver no desenvolvimento embrionário, ele vai começar a sofrer isso aí, esse nomezinho aí, ó, clivagens, ou segmentação. Não foi isso que a gente falou? Ou seja, ele começa... Cadê o slide? Aqui não está passando. Mouse. Vamos lá. Então, ó, ele vai começar a sofrer clivagem, então ele vai se dividindo, tá aqui a imagenzinha dele se dividindo, falamos sobre isso, né? Tranquilo. Bem aqui, ó, quando já tenho muitas células, né, mais de 10, 16 células, eu já tenho uma primeira fase, a fase de mórula. Lembra que eu falei sobre isso? Nessa fase de mórula, que é a primeira fase do desenvolvimento embrionário, que ali eu tenho células tronco, né, que elas não se dizem, enfim, falamos sobre isso. Então, a primeira fase, a fase de mórula. Beleza. Aí, depois disso, vem a fase de gástrula. O que acontece na fase de gástrula? Isso aqui, ó. As células que estavam ali com várias segmentações, várias clivagens, ela começa a aparecer um espaço aqui dentro. Né? Elas vão indo para o polo da célula, né? Para a periferia da célula, e vai subindo uma cavidade aqui interna. Essa cavidade é um líquido chamado blastocele. Né? Essas células eu chamo de blastômeros. Beleza. Ainda são células tronco. Né? São células que ainda não se desenvolveram. Por que essas células são células tronco? Por que elas não se desenvolveram? Aqui está o pulo do gato, ó, presta atenção. Porque até aqui na fase de blástula, vamos lá, vocês vão entender tudo aqui agora. Aqui na fase de blástula, ainda não surgiu o quê? Ainda não surgiu os folhetos embrionários. Quem são os folhetos embrionários? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Esses são os bichão. Não esqueçam esses nomes nunca. Ectoderme, ec fora, né? Endo, dentro, endoderme e mesoderme, meio, certo? Esses folhetos vão surgir onde? Nas fases de gástrula e neurula,
certo? Gástula e neuro. Até aqui na fase de blástula, só tem o célula-tronco, essas células não se desenvolveram. Por que esses folhetos embrionários são importantes? Porque são eles que vão dar origem aos tecidos e os órgãos. Beleza? Então, por exemplo, vai surgir um neurônio. O neurônio vai surgir da ectoderme. Vai surgir um osso, as células ósseas, os osteoblastos, os osteoclastos, as células do osso, que vão se diferenciar e virar eles. Vai surgir da mesoderme, tá entendendo? Então, os tecidos, que é o assunto do seminário que vocês vão falar, tecido muscular, tecido ósseo, tecido conjuntivo, adiposo, esses tecidos vão se originar de quem? Dos folhetos embrionários. Beleza? Por isso é um desenvolvimento embrionário, por isso é um desenvolvimento. Tá entendendo? Então, esses folhetos, ectoderma, mesoderma e enoderma, só vai surgir na próxima fase. Beleza? Até aqui na fase de blástula, ainda está derretido. As células tá desse jeitinho aí, ó, só células se multiplicando, clivagens, tá bom? Então, ainda são, por exemplo, células tronco. Beleza? É basicamente isso. E aí, depois eles vão dar origem. Inclusive, olha só, o animal que... Existe um animal que ele é o mais primitivo. Que ele é mais primitivo por quê? Porque no desenvolvimento embrionário dele, ele parou aqui na fase de blástula. Que animal é esse? Os poríferos. Lembram lá dos reinos animal? Que a gente tem lá porífero, quinidário, né? Aí vai, até mamífero. Patelminto, nematelminto, artrópodes, moluscos, equinodermos, mamífero. Aí mamífero. Aí tem os protocordados, os eucordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, até mamíferos. Ou seja, no reino animal, quem é o primeirinho? Primeirinho, porífero. Por que o porífero é o primeiro? É porque ele é mais feinho? Não, é por causa desse bem daqui. Guarde essa informação. Por que ele é o primeiro? Porque no desenvolvimento embrionário, aquele animal, as esponjas do mar, parou aqui na fase de blástula. Por isso que o porífero não tem tecido nenhum. Ele só tem células diferenciadas. Lá, o pinócito, o coanócito, as células dele, células diferenciadas. Ele parou aqui na fase de blástula, ele não tem tecido. Uma esponja você pode cortar, que ela não vai sentir dor nenhuma, porque ela não tem sistema nervoso, ela não tem ectoderme. A ectoderme dela não surgiu, logo não surgiu o sistema nervoso. Então você pode cortar ela, que ela não vai sentir dor nenhuma. Percebe? Então são os animais mais simples, porque parou na fase de blástula. Agora, depois de porífero, vem os quinidários, que é a água viva, né? As medusas, quinidário. Você vai ver que o quinidário já vai ter a fase de gástrula. Ele se desenvolve até a fase de gástrula. Por isso ele é um pouco mais evoluído, mais desenvolvido. Não vou dizer nem evoluído, mais desenvolvido que os poríferos. Porque lá na fase de gástrula surgiu 2 folhetos embrionários nele, que foi a ectoderme e a endoderme. Ele não tem os 3, tem só 2. Ele não tem osso, por exemplo. Mas com a água viva tem osso? Não. Por quê? Porque ele não tem o terceiro folheto, que é a mesoderme. Não surgiu. Logo, ele não tem osso, não tem músculo. Mas ele tem 2, a ectoderme e a endoderme. Por isso eu chamo ele de, pegue aqui o pulo do gato. Aquele que tem apenas 2 folhetos embrionários, eu chamo ele de animal diblástico. Existem os diblásticos e existem os triblásticos. Esse nome é familiar para vocês, eu tenho certeza. Então, o que é um animal diblástico? É um animal que tem apenas 2 folhetos embrionários. Quem? Endoderme e ectoderme. Só existe um animal que tem 2 folhetos embrionários. Só existe um tipo de animal que são diblásticos. É os celenterados, é os quinidários. Só eles. Primeiro tem os poríferos, que não são nada. Não tem folheto nenhum. Parou na fase de blástula. Depois vem os quinidários, que tem 2 folhetos. São diblásticos. Depois de quinidários, platelminto e nematelminto para frente, a negada inteira é triblástico. Todo mundo tem os 3 folhetos. Então não tem como errar uma coisa dessa. É bem fácil. Certo? Repetindo. Poríferos não são nada. O desenvolvimento embrionário deles parou na blástula. Depois vem quinidários. Tem 2 folhetos embrionários. Eles são diblásticos. Eles têm ectoderme e endoderme. Só eles que são diblásticos. Só. Deles para frente, platelminto, nematelminto, artrópode, anelídeo, todo mundo. Moluscos, equinodermos,
todo mundo para frente é mamífero, todo mundo é triblástico, todo mundo tem os 3 folhetos embrionários. Beleza? Tem como errar, não. Isso é um macetezinho bem legal. Então, esses são os folhetos embrionários. Na fase de grástula aqui, ó. O que acontece aqui na fase de grástula? Olha só, resumindo aqui. Surgiu o ectoderme, ó. Olha aqui, ó. Olha essa célulazinha aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Lembra aqui na fase de blástula? Deixa eu botar aqui de novo. Olha aqui na fase de blástula, bem aqui, ó. Na blástula, imagine que olha o mouse aqui. Imagine que aqui no cantinho vai entrar aqui, ó. Tinha um negócio aqui dentro aqui, ó. Vai entrar aqui. Essas células vão começar a entrar aqui, ó. Então vai ocorrer isso aqui, ó. Ela entrando aí, ó. Chamo de invaginação. Ela vai entrar, ó. Então esse coisinho que tá entrando aqui, ó, é a desculpa, perdão. A parte mais externa aqui é ectoderme. Então, olha só. Surgiu aqui, ó. Aqui é fora. Tu tem a ectoderme, essas células aqui que ficaram aqui fora, em amarelo. Essas células que ficaram aqui de fora, aqui, ó, tá vendo o mouse, é a ectoderme. As que entraram aqui, ó, endo, por isso o nome de endo, que vem de dentro, é a endoderme, que surgiu aqui na fase de gástrula, tá bom? E note que a mesoderme tá aqui no meio, ó, meso de meio, ó, essa rosinha aqui, ó, tá aqui no meio das duas. Beleza? E, inclusive, dentro da mesoderme tem um celoma, que é quando eu digo que animais que tem um celoma são celomados. E os que não têm celoma são acelomados. Beleza? E aí, esse espaço aqui é o arquêntero, que é onde vai dar origem, por exemplo, ao nosso sistema digestivo. Enfim. Mas aí surgiu os folhetos embrionários. Tá entendendo? Então, endoderme, ectoderme, mesoderme são os folhetos embrionários. Não esqueça isso. Isso aí é o pulo do gato. Beleza? E aí, resumindo, deixa eu passar aqui para o mais importante. Então, resumindo, a gente tem o seguinte, ó. Olha essa imagenzinha aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui, ó. Quero procurar aqui a imagem que mostra a função deles. Ah, se não tem aqui. No geral, acho que eu tirei, acho que não tem não. Eu tinha uma imagem que mostrava o resumo da função de cada um deles. Bem resumidinha, mas não mostrou não. Mas resumindo, a função deles é o seguinte. Ectoderme. Como ecto é o que está mais externo aqui, ó, o mouse, esse amarelinho. Como ecto é o que está do lado de fora, né, da célula aqui, ó. As células estão aqui mais externas, então ele vai fazer o quê? A proteção externa do nosso corpo. No caso, o quê? Epiderme, por exemplo. Epiderme. Vai dar origem à epiderme. E como é ele que, e como é essas células aqui que entram aqui, ó, entrando, então dá origem ao tubo neural, que vai ser o sistema nervoso primitivo. Então, basicamente é isso, a função dele, né? A endoderme, como a endoderme é essa aqui mais interna e produziu o arquêntero, então imagine que esse arquêntero é como se fosse uma boca. Então vai dar origem ao sistema digestivo primitivo também. Tá bom? Sistema digestório primitivo. A endoderme, tá bom? Assim como os órgãos do sistema digestivo e tal, certo? E a endoderme, a locomoção, ossos, músculos. Os animais que têm a mesoderme já são bem mais estruturados, tá bom? Então, resumindo é isso. Outro detalhe. Isso aqui, ó, esse buraquinho aqui, ó, que se formou, tá vendo aqui o mouse? Ele pode ser ânus ou boca. Ânus ou boca. Se por um acaso, no desenvolvimento embrionário, esse indivíduo formar primeiro a boca, ele vai ser chamado de um animal protostômio. Minhoca, plateumintes, nematelmintes, são protostômios. Se por um acaso esse buraquinho aqui formar primeiro o ânus, chamamos ele de deuterostômio. Nós, seres humanos, por exemplo, somos deuterostômio. A gente formou primeiro o ânus. Lá no desenvolvimento embrionário, formamos primeiro o ânus, depois originou a boca. Então, nós somos deuterostômio. Cuidado, porque alguns livros trazem de uma forma muito simplificada, também está no ensino médio, então não vamos nos prender nisso, não. Alguns livros dizem assim,
Aliás, nem que os livros dizem, é que os alunos às vezes confundem. O animal protostômio é aquele que tem só uma cavidade, onde só uma boca serve para tudo. Serve para comer e cagar. Por exemplo, água viva. Tem só um orifício. É por onde entra a comida e por onde sai. Aí ele é protostômio. Não, cuidado. Não é essa a resposta correta. Ele é protostômio? É. Mas não é porque ele tem só uma cavidade. Não. Protostômio é aquele que, do desenvolvimento embrionário, essa cavidade, por mais que seja só uma, mas lá originou primeiro a boca. Aí é protostômio. Porque tem animais, por exemplo, a minhoca tem a boca, tem 1 ânus. E ela é protostômio mesmo assim. Então, por que ele é protostômio? Porque ela originou primeiro a boca, depois o ânus. Tá bom? Então, ela é protostômio. Nós, seres humanos, somos deuterostômios. Dica para lembrar. Só tem 2 tipos de filos que são deuterostômios, que são mais evoluídos. Não vou nem dizer mais evoluídos, não é a correta afirmação, mas só tem 2 tipos que são deuterostômios. Os 2 últimos, equinodermos e mamíferos. Desculpa, equinodermos e cordados. Mamífero é um tipo de cordado. Equinodermos e cordados, os 2 últimos. A estrela do mar, bolacha do mar, que são equinodermos. Eles e os cordados, onde estão os mamíferos, são deuterostômios, né? Originou primeiro o ânus, depois a boca. Beleza? Informaçãozinha aí, para deixar claro aí para vocês. E sobre o celoma, olha só. É aqueles em que, ó, quem que é o celomado? É bem aqui, ó. Onde a mesoderme tem esse espaçozinho aqui interno aqui, ó, então o mouse. Se tiver esse espaçozinho, ele tem celoma, então eu chamo ele de celomado. Se por um acaso ele não tivesse espaço, ó, aqui, ó, tudo preenchido a mesoderme, não tem espaço nenhum na mesoderme. Então ele é acelomado, não tem celoma. E tem alguns que tem um pseudoceloma, que parece que tem um celoma, mas não tem. Porque tem um espaço aqui, ó, tem um espaço. Ah, beleza. Mas esse espaço não está entre a mesoderme, não. Aqui sim, está entre a mesoderme. Mas aqui não, note que esse espaço está triscando aqui na endoderme. Então por isso ele é pseudocelomado. Bom? Então basicamente é isso. E aí forma, lembre que vai formar a notocorda. A notocorda, é bom deixar isso também aqui frisado. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Deixa eu voltar bem aqui. Olha essa imagem bem aqui, ó, do desenvolvimento embrionário. Olha que curioso. Guarda essa imagem bem aqui e guarda essa imagem bem aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. Bem legal. Olha essa imagem aqui, ó. Onde tá passando o mouse? Ectoderme, certo? Então lá, pele. Olha o bebezinho aqui, ó. Ó, pele, ó, do lado mais externo. Tá vendo aqui ectoderme? Ó? Pele. Pele e sistema nervoso. Olha essa imagem aqui, ó. Então o mouse aqui, ó. Endoderme, certo? Endoderme. Olha no bebezinho aqui, ó. Endoderme aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tubo digestivo. Olha onde tá passando aqui, ó. Olha como uma coisa liga a outra. Boca, vem até a boca, ó. Percebe? Endoderme. Olha outra curiosidade, bem legal. Olha essa aqui é uma imagem vista ao microscópio. Cadê, meu Deus? Saiu. Isso aqui é uma imagem vista ao microscópio. Tá bom? Mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Cadê a notocorda? A notocorda aqui, ó. Notocorda, tá vendo aqui, ó? O mouse, ó. Notocorda. Olha aqui na imagem do bebezinho, ó. Notocorda. Deu origem ao quê? A coluna vertebral. Então, note que uma coisa puxa a outra. Inclusive, deixa eu deixar isso bem claro aqui para vocês. Guarde esse nome, notocorda. Notocorda é que dá origem a, por exemplo, os cordados. Por que os cordados são chamados de cordado? É isso o pulo do gato. Porque tem notocorda. Tem coluna vertebral. Todo cordado tem coluna vertebral? Não. Existem os protocordados, os invertebrados. Tem vertebrado? Tem invertebrado. Então nem todo cordado tem coluna vertebral. Mas a notocorda dá origem à coluna vertebral. Mas todo cordado tem notocorda. Ah, professor, parei, estou confundindo minha cabeça. Vamos simplificar. Preste atenção. Todo cordado tem notocorda. Porque senão ele não seria cordado. O nome cordado vem de notocorda. Quem são os cordados? Os protocordados e os eucordados. Onde você vai ter lá, por exemplo, como eu já falei,
peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e tem os invertebrados, né? Também, os protocordados, o anfioxo, enfim. Não estou falando aqui. Isso aqui é outra aula, isso aqui é outra disciplina. Só para vocês relembrarem. Mas, eles, os cordados, são chamados de cordados por quê? Porque eles têm notocorda. Porque no desenvolvimento embrionário deles, veio até o final aqui. Eles produziram notocorda. Certo? Então, todo cordado tem notocorda. Ficou claro isso? Mas todo cordado tem coluna vertebral? Não. Os vertebrados apenas que têm coluna vertebral. Que é onde a notocorda se desenvolve e vira a coluna vertebral. Percebeu? Então, eu poderia perguntar assim, ó, numa questão ou numa prova. Todo cordado tem notocorda? Você iria responder o quê? Sim ou não? Todo cordado. Não precisa responder, tá? Só para vocês pensarem aí. Até porque não tem como responder. Mas enfim, presta atenção. Olha a pergunta. Todo cordado tem notocorda? Você iria dizer sim ou não? 3 segundinhos para você responder. Todo cordado tem notocorda? Eu aposto que você disse sim. Mas a resposta é não. Ah, agora o senhor bugou minha cabeça. O senhor acabou de dizer que cordado é o que tem notocorda. Pessoal, você acabou de dizer que cordado é que tem notocorda. Inclusive o nome cordado vem de notocorda. Então, se todo cordado tem notocorda? Não. Por que não? Porque o cordado, alguns deles, a notocorda evoluiu e virou coluna vertebral. Foi uma pegadinha. A resposta certa seria assim, ó. Todo cordado, a pergunta certa, aliás, seria assim, ó. Todo cordado tem ou em alguma época da sua vida teve notocorda? Ah, aí a resposta é sim. Todo cordado tem ou teve no seu período embrionário notocorda. Porque alguns só tiveram notocorda no seu período embrionário. Nós mamíferos, por exemplo, só tivemos notocorda no nosso período embrionário. Depois ela se desenvolveu e virou coluna vertebral. Ficou claro isso? Então todo cordado ainda tem, os invertebrados, ou teve notocorda no seu período embrionário. Beleza? Ficou claro isso? Espero que sim. Então, o resto é só alegria. Isso tudo aí é até 3 meses, tá bom, pessoal? Até 3 meses. Esse período embrionário. Tudo isso que eu expliquei aqui que aconteceu é até apenas 3 meses. É o período embrionário. Depois de 3 meses, isso não é mais um embrião. Isso vira o que vocês iriam responder? Vira um feto. Não é mais embrião. Depois do embrião vira feto. Beleza? Que aí é o indivíduo já terminando de se desenvolver. Mas até aí, até 3 meses, é aqui a fase de neurula, que é onde está ocorrendo o desenvolvimento embrionário. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Essa forma ficou bem mais simples de se entender, não ficou? Qualquer coisa, vocês voltem depois do começo do vídeo e vejam a forma mais aprofundada, com os detalhezinhos mais sórdidos, né? Mas esse finalzinho aí, eu creio que ficou bem mais fácil de se entender. Tranquilo, Mikael? O senhor já vai encerrar? Já vou encerrar. Vou só passar aqui algumas informações antes. Desliga agora não. Tá. Desliga a gravação agora não. Então, pessoal, eu vou deixar então uma atividade aí, né? Tá para ser a nossa segunda avaliação. Vocês vão ter aí hoje e amanhã para me entregar, tá bom? Até amanhã, 11 horas da noite. Não vou colocar 12 horas da noite não, porque até 11 horas eu tô dormindo. Por de 11 eu não vou ver mais não. Então até amanhã, 11 horas da noite, vocês podem estar mandando pro meu e-mail. Eu acho que todo mundo tem meu e-mail aí anotado, né? Então vocês mandam uma resposta lá pro meu e-mail, coloque o nome de vocês, pelo amor de Deus, tá bom? E a turma direitinho. Outra coisa, eu vou passar depois no grupo lá o assunto do nosso seminário. Nós temos pouco tempo para encerrar a disciplina, nós vamos ter só mais 2 aulas. Então, talvez nem isso, eu não sei. Então,
preparem os grupos e estejam prontos já para a próxima segunda-feira para apresentar. No grupo a gente vai dividindo direitinho, tá bom? Não tem como dividir aqui porque não está todo mundo online. Mas nos grupos a gente vai conversando e vamos dividindo direitinho os assuntos e se preparem para apresentar segunda-feira. Apresentar o que, professor? A parte de histologia. Já aprendemos embriologia, mas lembra que a disciplina é embriologia e histologia. A parte de histologia vocês vão apresentar, que é os tecidos. Então eu vou passar o tecido conjuntivo para um, o tecido muscular para outro, o tecido nervoso para outro, os grupos apresentarem, tá bom? Se der tempo, a gente aprende tudo na segunda-feira. Se der tempo. Porque senão fica muito longo. Mas se não der tempo, não faz mal. A gente divide em duas aulas. Beleza? Então, no grupo a gente começa direitinho e divide os assuntos e se preparem para apresentar segunda-feira. Beleza? Valeu, abraço. Pode ligar aí, Micael.